Oi, maravilhosas! Agora sim, amigas, bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Terça-feira, gente, que tá friozinho, tá? Tinha sobrado um pouquinho do meu super coffee da manhã que eu não tomei todo. Cheguei, a primeira coisa que eu fiz, amigas, foi colocar 30 segundos no micro-ondas pra esquentar a mão, que eu sempre chego e lavo a mão, né? E também pra esquentar o corpo, porque tá frio, amigas. Ai, não tá aquele frio, mas caiu um pouquinho a temperatura. Não tava tão frio de manhã cedo quanto tá agora, sabe? Eu acho que tá baixando um pouco da temperatura. Já coloquei também 2 ovos a cozinhar. Fomos treinar. Terça-feira hoje, não sei se eu já falei, mas terça-feira hoje, agora deve ser, amigas, umas 8h40 da manhã. Treino de superior. Deixei alguns aí pra motivar vocês, que eu sei que vocês gostam de me acompanhar treinando também e que motiva vocês, né? Vocês também se inspiram com os treinos. Hoje foi ombro e bíceps, foi só o que eu fiz. Eu até tinha me programado para fazer 40 minutos de cardio lá na esteira, mas gente, tava tudo cheio essa esteira hoje. Todas estavam cheias. Aí eu, vou deixar para fazer cardio em casa. E também hoje eu não fiz abdômen. Ontem eu tinha feito abdômen, hoje eu não fiz. Eu tô fazendo agora um dia sim, dia não. Não tô mais fazendo todo dia. Confesso que hoje eu queria ter treinado costas, que eu gosto muito de treinar costas. Eu acho que é porque minhas costas estão super evoluídas, né? Então, tipo, eu me sinto muito forte, assim, treinando costas. Mas aí o Thiago preferiu que a gente treinasse ombro. Apesar do ombro também já estar super definido, a gente está conseguindo bons resultados com os treinos, o básico, amigas. Desenvolvimento, elevação lateral, eu tô aprendendo, tá? Tá bem melhor, o Thiago disse. E eu disse pra vocês, né? Tudo é treino. Conforme tu vai treinando, conforme tu vai fazendo aquilo ali, uma hora as coisas vão acontecer, amiga, sabe? Uma hora vai dar certo, confia. Vocês falaram também que tem algumas de vocês comentaram comigo que também tem muita dificuldade na elevação, né? E a elevação, ela precisa estar com tanto o braço retinho, o cotovelo reto, e ela vem só na altura do ombro, tá? Ela não passa o ombro. A minha dificuldade maior é manter o braço reto, porque o meu cotovelo, ele sempre tende a dar uma roubadinha, porque aí fica mais fácil, tá? Não puxa muito do ombro. O ideal da elevação lateral é trabalhar 100% o ombro. Se tu deixa o braço isolado, tu isola qualquer outro membro, tá? Qualquer outra musculatura, tu trabalha só o ombro, por isso que dói, por isso que cansa mais.
né? Porque nosso ombro, eu já disse pra vocês, né? Ele é bem pequenininho, tipo, ele é uma bolinha, assim. E aí, conforme tu vai trabalhando, ele vai desenvolvendo, né? Ele vai crescendo. Mas demora, né, amigas? Mas foi isso. Gostei bastante do treino de hoje. Confesso que poderia ser um treino mais... É que eu gosto, amigas, do treino mais puxado, assim, sabe? Sai de um aparelho e já vai pra outro. Mas eu entendo que o meu treino de ombro, ele tem que ser um pouco mais intervalado, porque por o ombro ser um músculo menor, eu fadigo demais o ombro, sabe? Eu faço alguns exercícios e na hora já dá aquele famoso pump, né? O ombro ele já começa a marcar. Mas, amigas, fadiga demais, sabe? Eu sinto muito o ombro. E principalmente nesse braço aqui, ó. Esse braço é o que eu mais sinto. Aí, por isso, a gente faz um treino um pouquinho mais intervalado, mas a gente tá fazendo progressão de cargas, amigas. Hoje eu fiz desenvolvimento com halter. Eu não consegui filmar pra vocês essa parte, mas a gente colocou halter de 14 quilos em cada mão, tá? Então, 24 quilos. No ombro é bastante coisa, né? Para quem começou a fazer aí desenvolvimento com 4 quilos, 6 quilos, subir para 14 é demais. O máximo que eu tinha ido foi aumentado por minha conta mesmo, foi 8. O Thiago consegui fazer 3 séries de 14 e bem feitas, sabe? Foram séries de 12 e 15 repetições. Bom, amigas, vlog de hoje, vlog de rotina, como vocês já puderam ver aí pelo título. Eu tô voltando daquelas 2 semanas que foram horríveis pra mim, que eu comentei com vocês, né? Eu fiz até um vídeo sobre. Foi um vídeo mais conversa mesmo. E foi dias bem difíceis ali pra mim. Mas graças a Deus, eu sempre digo, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança. E as coisas aqui já estão se ajeitando. As coisas já estão bem. Aquela situação que eu tive com os meus tios, a gente já, graças a Deus, tá conseguindo aí contornar. A minha tia ainda segue hospitalizada, né? Mas tá bem. Agora é só esperar mesmo a recuperação e esperar a alta. E é isso, amigas. Eu sigo aqui na luta constante, né? Com a minha rotina, que vocês já conhecem. Treino, atividade física, alimentação saudável e seguindo, confesso pra vocês que essa semana eu me desafiei, tá, a ficar certinha na minha dieta, porque nas 2 semanas que passou depois do desafio ali, eu dei uma, não que eu dei uma escorregada, porque eu já tava, né, me organizando pra isso, mas eu me permiti um pouquinho. E aí eu quero segurar essa semana, porque semana que vem é aniversário do marido. Então essa semana eu tô fazendo ela 100% dentro do plano, sabe? Na verdade eu comecei ontem, segunda, e ontem mesmo eu já falhei, tá? Mas eu sei que o primeiro dia pra mim é muito difícil, sabe? Depois que tu vem do final de semana, aquela vontade de comer o doce, aquela... Ainda mais que ontem foi dia de edição 100%, ficar editando. Então eu sei. Tá? Na verdade, olha só, eu não morri em casa, tá? Quando eu falo morri, é sair do foco, assim, da alimentação. Ontem a gente teve culto caseiro lá na casa do meu primo e lá tinha bolo de coco. Eu não comi nada. Mas depois a gente passou na casa da minha mãe, amigas. Aí vocês já sabem, né? Minha mãe tem uma lancheria, então lá sempre tem muita coisa. Cheguei lá, minha mãe tava fazendo um enroladinho com salsicha e queijo empanado. Aí ela deu um pro Anderson, meu marido, e aí ele comeu, eu peguei um pedacinho dele. Já comecei errando aí comendo um pedacinho dele. Eu tava bem certinho na minha dieta. Não tinha comido nada fora do plano. Isso já era 9h30 da noite, tá? Quase 10 horas. E aí o Pedro comeu uma pizza. Sabe aquelas pizzas brotinhas? Aí eu fui lá e dei umas mordidinhas na pizza do P. Aí não satisfeita, a minha mãe deu pro Pedro Henrique uma caixa de bis. Aí, amigas, ali foi, sabe, a formiga que habita em mim viu aquele chocolate e falou, abre de uma vez isso aí. E aí a gente veio pra casa comendo aquele bis, eu acho que eu comi uns 5 bis. Aí quando eu cheguei em casa eu comi minha marmita de creme de morango que eu fiz, né, aipim e frango desfiado. Aí tomei água, ontem eu consegui tomar 3 garrafas de água. Hoje a meta é tomar 3 garrafas de água também. 3 é o mínimo, né? Se conseguir mais, melhor ainda. E fazer a alimentação 100% dentro do plano, tá? Eu tenho marmita tanto pro almoço quanto pro jantar. Café da manhã, 2 ovos que eu botei a cozinhar. 170 gramas de mamão, vou botar aquele pouquinho de whey. Lanche da tarde, eu vou comer hoje, eu acho que iogurte com granola e fruta.
Que mais, amigas? Aí, café da tarde, vou fazer alguma coisinha diferente, de repente. E jantar, marmitas. Se eu ficar assim de hoje até sexta-feira, estou super bem, amigas. Aí a gente, né, voltou 100% pro foco. Esse é o objetivo dessa semana, tá? Porque na segunda já é aniversário do marido, então eu acho que a gente vai sair pra comer alguma coisa. E na sexta-feira também, o Pedro Henrique, ele tem um compromisso no culto de adolescentes dele. Ele vai ter um acampamento, então vai estar só eu e o marido em casa. E eu pensei em a gente fazer uma coisa diferente, um risoto, tomar um vinhozinho, sabe? Ficar mais nós, mais íntimos. E aí automaticamente termina tendo comida, né? Mas eu tô vendo ainda se a gente vai fazer ou não. É isso, amigas. Atualizando vocês, eu sempre gosto de atualizar. Agora, bora que o tempo voa, né? Já deve ser agora quase que umas 9h15, 9h20. Vou tomar café e vou trabalhar nesse primeiro horário da manhã. Eu vou priorizar meu trabalho. Eu tenho umas coisas pra fazer no canal, inclusive responder vocês também. E aí, depois disso, botar a roupa na máquina e fazer a rotina de casa. Café com destino. A sabedoria diária que transforma sua vida. Vindos mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total, sempre às 6h, trazendo uma palavra de esperança, de vida, te ensinando o caminho da vitória aqui nessa terra. Não é fácil para ninguém, mas é possível. O Café com Destino existe para te ensinar aquilo que a escola não te ensinou. Amigas, eu sei, o ângulo não está dos melhores, mas acabei de fazer minha devocional. Hoje minha devocional demorou quase que 40 minutos. E, gente, a devocional hoje tá assim, ó, foi sensacional. No último vídeo eu relatei com vocês que eu tinha me afastado um pouquinho, né, com relação da prática da devocional, inclusive com a prática de oração, porque uma coisa puxa a outra, né? É que nem hábito saudável. Se tu acordou, tomou tua água e jejum, já vai tomar tua suplementação, vai treinar, tu vai voltar e vai tomar aquele café da manhã dentro do teu plano alimentar ali, ou de uma forma mais saudável. A prática de alimentar tua fé todo dia, desconectar com Deus, é a mesma coisa, amigas. Sabe? Começou a fazer devocional, tu já começa a meditar na Bíblia, tu já ouve um louvor, tu já faz uma oração, uma coisa puxa a outra. Eu já iniciei o meu dia escutando esse devocional online, enquanto tô ali fazendo a minha rotina de skincare. Na verdade, fazendo a minha rotina de skincare, às vezes até na cama, eu escuto 2 vezes, amiga. Uma vez na cama já pra ir me acordando, e aí quando eu me levanto pra fazer as minhas coisas, eu sempre boto de novo, sabe? Porque às vezes a palavra tu tem que ouvir 2 vezes pra entrar na mente, é sobre isso. Aí eu vou treinar e quando eu volto treino, eu sempre gosto de escutar o Café com Destino, que é com o Thiago Brunet, que eu já disse pra vocês, ele é um escritor best-seller, ele é um baita de um pregador, um baita de um homem de Deus. Então, ele toda semana ele tem uma série no YouTube que é Café com Destino. Ele fala de mentalidade, de espiritualidade, ele fala de família, de finança, sabe, de relações, mas tudo dentro da palavra, tá? Tudo seguindo a Bíblia, tá? Eu sempre deixo dicas para vocês. Ele tem livro, ele faz palestras, sempre quando eu posso, quando ele vem aqui em Porto Alegre, eu vou. E minha devocional também, para quem tá chegando aí, e também para quem tem dúvida, amigas, eu uso esse aqui, ó, Café com Deus Pai. Essa versão é do ano passado, tá?
Eu comprei na metade do ano. Aí, o que eu fiz? No início do ano, eu não tinha lido de janeiro a início de julho. Agora eu já comecei a me encontrar, né? Eu falei pra vocês, no dia 17 eu já encontrei marcações que eu tinha feito no ano passado. E eu ainda tô seguindo, tá? Eu vou reler, inclusive, os meses que eu já li no ano passado. Então eu vou fazer de novo aí ano que vem. Eu vou comprar já a versão de 2026, porque desse ano eu estou escutando online. Então, como é que é minha devocional? Café com destino ali enquanto tô tomando meu café, pra mim, ouvindo a palavra. Eu já venho pro meu livro devocional, tá? Café com Deus Pai. Todo dia ele traz, amigas, uma palavra, um versículo bíblico e ele traz uma introdução, tá? A introdução, geralmente ela fica aqui, ó, nesse quadradinho preto. A introdução de hoje é: quantas vezes você não começou o que Deus falou por observar o vento contrário? Ou seja, quantas vezes Deus já colocou no teu coração para te fazer alguma coisa e tu não começou, não deu esse passo inicial por olhar o vento contrário, olhar em volta e ver, cara, eu não tenho condições de fazer isso, sabe? De ficar presa nessa situação e não olhar pra frente, né? E isso aconteceu muito comigo, inclusive, aqui no canal. E a palavra, né? Ele também traz aqui em cima, ó, uma palavra, tá? A palavra é comece. Nessa parte laranja aqui, ó, ele linka um versículo bíblico, tá? Eu vou ler pra vocês rapidinho, tá? Só pra vocês terem uma ideia da mensagem de hoje. Quem fica observando o vento não planta, e quem fica observando, olhando as nuvens do céu, não colhe. Então, é exatamente o que eu tenho passado nesses últimos dias, a palavra de hoje. O que eu faço também aqui, amigas, ó? Tá dando um reflexo ali assim, ó. Eu tenho esse caderno, que é um caderno... Gente, tem um barulho externo, mas é os cachorros. Os dois, o Leonardo e o Thor. Nesse caderno aqui, amigas, eu escrevo, tá? Tudo que eu anotei, tá? Tudo que eu anotei, escrevo os meus pensamentos também, sabe? Então eu faço esse resumo. Eu gosto de fazer bem colorido. A Bíblia, automaticamente eu disse pra vocês que ele sempre linka a mensagem com um versículo, né? E o versículo de hoje foi Salmos 88. E, amigas, eu sublinho aqui no próprio texto mesmo, tá? As frases, mensagens e até parágrafos, tá? Que eu acho importante grifar, que eu acho importante voltar e dar uma lida. A de hoje tá bem legal. Inclusive, ele até cita aqui, né? Muitas das vezes a gente diz, eu vou começar uma dieta, eu vou começar a treinar, vou mudar os meus hábitos. E a gente não consegue dar seguimento, né? Porque a gente coloca aquilo na nossa mente e aí a gente começa a criar obstáculos. Ah, como que eu vou começar uma dieta se eu não tenho a minha alimentação pronta? Como que eu vou começar a praticar atividade física se eu não tenho dinheiro para ir na academia? Não tenho roupa para ir treinar? Sabe, o nosso cérebro, ele tende a sempre fazer isso, sempre botar empecilhos quando a gente quer começar algo diferente, algo novo que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Por isso que a mensagem de hoje é: comece, porque, amigas, depois que tu começa, eu sempre digo aqui pra vocês, né? O mais difícil é dar o primeiro passo, com relação a tudo, tá? Até se tu tá me assistindo aí e quer criar um canal aqui do YouTube, eu sei que a gente fica pensando que a gente não tem câmera, a gente não tem o melhor cenário, sabe? A gente não tem a melhor rotina, né? A gente não tem várias coisas que a gente acompanha, algumas youtubers que já estão aqui há anos, que hoje elas conseguiram construir, mas muitas delas começaram num cenário pequeno, começaram com um celular também. Só o fato de começar, de tirar do papel um projeto, sabe? Das condições que tu tem, eu sempre digo, né? Comece pelo que tu tem, da maneira que tu pode. E eu sei que às vezes parece clichê, né? Mas e também eu sei que às vezes, até eu, às vezes, amigas, eu me paraliso com muitas coisas que eu poderia já estar fazendo, tanto lá, aqui no canal, lá no meu Instagram, com relação ao meu trabalho, né? Eu já poderia estar tão grande, às vezes eu me sinto tão pequena, paralisada, sabe? E essa palavra vem assim, ó, no momento certo. Ah, e detalhe, né? Que ele ainda fez aqui, ó, um adendo. Quais promessas você fez ao longo desse ano e ainda
nem sequer tirou do papel. Isso é verdade, né? Porque a gente faz tantas metas lá no início do ano, a gente se promete tanta coisa e vai passando o ano, a vida vai ficando um pouquinho mais difícil, né? As coisas vão acontecendo e a gente nem consegue tirar do papel os planos, as metas, né? Os sonhos. A gente vai deixando a vida levar, né? Ah, quando der eu faço. Ah, quando der eu vejo. Gente, não é assim, né? Não é assim, porque a gente precisa ter iniciativa, né? A gente precisa ter iniciativa e, primeiramente, confiar em Deus, entregar os nossos sonhos, os nossos planos para Deus, porque se for da vontade dele, as coisas vão acontecer. Muitas das vezes a gente passa por provações, a gente pensa que ninguém tá nos olhando, que ninguém tá nos assistindo, que ninguém tá nos aplaudindo. E muitas das vezes as pessoas só não estão falando. E eu sei que às vezes a gente quer reconhecimento, né, pelo nosso trabalho. Eu sempre peço aqui pra vocês deixar like, comentar, porque isso é importante pra mim, isso me motiva, isso, sabe, faz com que eu me sinta mais motivada pra gravar. E na devocional de hoje fala exatamente isso, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. A partir de hoje, tome a decisão de seguir aquilo que Deus colocou em seu coração. Ou seja, Deus já colocou no meu coração tanta coisa com relação à criação de conteúdo e eu ainda, sabe, não dei o primeiro passo. O ano ainda não acabou e o Pai ainda vai te surpreender. Ou seja, tem coisas aqui já no meu coração que eu já deveria estar colocando em prática, que eu tenho certeza que foi Deus, porque Deus não abriu nenhuma outra porta pra mim. A única porta que ele abriu pra mim é aqui, estar com vocês no YouTube. E muito mais, às vezes, até do que o Instagram, que nem eu falei pra vocês. Aqui eu me sinto, gravando pra vocês, eu me sinto em casa. Eu consigo ser eu. Pelo vídeo que eu fiz na semana passada, eu ainda fiquei pensando, mas será que eu posso isso? Será que eu... E eu tava tão leve quando eu tava gravando. E pra editar, parece que foi tão rápido, apesar de ter sido um vídeo longo, de 1 hora e pouquinho. Mas foi uma coisa, assim, tão verdadeira que, sabe? Eu compartilhei com vocês o que eu tava sentindo naquele momento. E eu tenho, amigas, tanta coisa assim pra falar pra vocês, pra mostrar. E às vezes eu termino assim, guardando pra mim, me diminuindo dentro da minha bolha, sabe? Pensando e imaginando que eu não sou capaz de trazer esse assunto, que eu não sou capaz, sabe? De mostrar isso desta forma. E é aquilo, né? Dá o primeiro passo que Deus, ele cuida do resto. E é sobre isso, amigas. Essa foi a minha devocional de hoje. Se tu tem esse livro aqui, ó, Café com Deus Pai, se tu não tem, dá uma pesquisada na internet. A mensagem do dia 22, com certeza deve ter. Se tu ficou, né, querendo saber um pouquinho mais. E eu senti no meu coração de compartilhar com vocês, né, porque eu sei que às vezes a gente fica, né, com aquela vontade no coração, aquele desejo de fazer algo que a gente não faz. Por N motivos, né? Às vezes até por procrastinação, por não se achar capaz, por comparação, né? Por ficar se comparando. E às vezes é só a gente dar o primeiro passo, né? Dar o pontapé inicial, botar força de vontade, botar fé, botar ânimo, que as coisas acontecem. Amigas, tomei toda a minha água, tá? Eu vou encher a minha garrafa e agora eu vou fazer o meu segundo round, que é o quê? Eu vou trabalhar um pouquinho aqui no canal. Eu vou aproveitar para responder vocês. Amigas, corta pra cá. Agora, 15 pras 2 já. Acho que são... Se não são 15, são quase. Saí, fui buscar o Henrique na escola, levei o Leozinho pra tomar um solzinho. Gente, tá um solzinho tão gostoso. Falei pra vocês que tava frio, né? Deu manhã, tava gelado. Inclusive foi o horário que eu cheguei da academia, mas é aquilo, né? Aqui no Rio Grande do Sul é assim. Serração que baixa,
só o que racha. Tem um ditado aqui que é sobre isso. Serração baixa, só o que racha. Uma coisa assim. Porque tava uma serração de manhã quando eu fui treinar e tava bem frio, né? Eu falei pra vocês. Mas tá um solzinho, inclusive saí. Tava respondendo os comentários de vocês, né? Aí deixa eu trazer vocês aqui mais pertinho, mas enquanto eu converso com vocês, vamos preparar o almoço, né, amigas? E almoço vocês já sabem, né? Comendo dentro do plano, a gente tem marmitas. Gente, última marmita de almoço, agora só tem marmita de jantar. Arroz colorido, coração, brócolis e couve-flor. E eu vou fazer um saladão pra mim, amigas. Confesso que faz dias que eu não faço um saladão, mas hoje eu vou fazer. Aqui até laranja, ó. Peguei um saladão e no meu saladão vou botar uns pedacinhos de abacaxi. Almoço do Pedro já tem. Amigas, se vocês verem uma claridade diferente vindo daqui, é que eu tirei a nossa cortina aqui da janela da cozinha porque ela tava quebrada e também ela tava suja. Aquilo tava me dando uma agonia, sabe? E fazia um tempão que eu queria fazer. Sabe quando tem algumas coisas que tu quer fazer faz algum tempo e tu vai botando, deixando pra lá, termina não fazendo? Era sobre isso, mas volta pra cá. Amigas, duas coisas. Uma de vocês falou, será que não é a pré-menopausa? E eu confesso pra vocês que não sei se essa minha irritação toda que eu tava, se tem, né? Se tem muito a ver com a questão hormonal. Isso eu já tô conseguindo identificar de um tempo pra cá. Mas eu não sei nem que idade que entra nessa pré... Eu só tenho 37 anos, gente. Sou nova ainda. Calmem. E na minha família a gente não tem registro de menopausa precoce, sabe? A gente não tem. Vou pegar aqui Então eu não sei, amigas. Mas eu já andei pesquisando não. Nessa semana aí que eu tava, na semana passada, pra ser mais exata, eu entrei em contato com o consultório da minha ginecologista, né? Que é a doutora Júlia. Ela foi a minha ginecologista, minha obstetra, e ela que fez o parto do Pedro. Isso há 13 anos atrás, amigas. Ou seja, eu me consulto com ela até hoje. Porém, agora, a gente tem uma questão. Porque eu sempre tive plano de saúde por causa do meu serviço, amigas. Eu sempre trabalhei de CLT. E todos os meus trabalhos era um critério pra mim, tinha que ter plano de saúde. Hospitalar, sabe? Porque ela só atende hospitalar. Ambulatorial ela não atende. E agora eu tô sem plano de saúde, né? Eu não tô pagando por fora porque é caro, né, amigas? Um plano de saúde. Pessoa física. E aí, amigas, eu entrei em contato porque eu quero ir lá, quero ver como é que tá a questão do meu DIU. Eu já acho que já comentei isso com vocês, né? E eu tava também, era uma coisa que eu ficava enrolando e eu nunca fazia. Aí entrei em contato, perguntei quanto é que tava a consulta no particular. Gente, caí pra trás, é R$500 a consulta no particular com elas. Certo que o consultório dela, assim, é top, sabe? Tem tudo que é equipamento, ela faz todos os exames de prevenção do câncer de mama, ela também faz coletagem do colo do útero, faz tudo, amigas. Ela tem consultório, aparelhos de primeira linha, assim, pra fazer ecografia, tanto normal, tanto transvaginal. A última vez que eu fui, o consultório dela tava bem montado, tá? Isso já faz, acho que quase 2 anos. Agora deve estar mais ainda, porque cada dia mais fica... A tecnologia, ela avança, né? Porém, amigas, deixei aberta. Tô cheirando pra ver se não estragou. Porém, amigas, eu confesso pra vocês que eu achei caro R$500 a consulta, sabe? Ai, amiga, secou a minha laranja. Não, tem um caldinho ainda. Porém, amigas, eu achei caro. Confesso que eu achei caro essa consulta, né? Esse valor de R$500. São R$500, né? Aí eu nem perguntei as formas de pagamento, sabe? Eu chamei no WhatsApp e falei, ok, eu vou ver pra marcar. Mas é uma coisa que eu não posso mais ficar adiando. Eu tô precisando ir. Eu preciso ver como é que tá essa questão do DIU,
conversar com ela dessa questão, né, dessa irritabilidade que eu tô ficando quando eu tô ficando de TPM, que tá assim, ó, me deixando, ai, sabe, bem estressada. Eu nunca tive esse problema antes, quando mais jovem. Agora que eu estou mais velha, será que eu vou ter esse problema? Me falem aí vocês, amigas, se quem aí é 35 mais, se tem esse problema ou se teve, né? A pessoa que comentou, ela tá sempre aqui comigo, até a Carolinha, nos comentários, e ela disse que também tá passando por isso, e... ai, não sei nem o que pensar. E aí, amigas, é isso, sabe? Eu fico até sem palavras, porque, sei lá, passa tanta coisa na minha mente. Não sei nem como agir. Só mesmo conversando com ela, fazer os exames certinho. E detalhe, né? A consulta, eu tenho certeza que ela vai me pedir vários exames. Inclusive, eu até preciso fazer mais meu check-up, né? Que eu falei pra vocês que eu faço de 6 em 6 meses, já tá na hora. E seria bem bom se eu fosse fazer com ela, amigas, porque ela pede tudo. Tudo. Eu nem fazia consulta de manutenção em clínico geral, porque ela consultava tudo, amigas. Tudo. Sabe? Ela pedia de tudo. E pra mim era bom. Mas confesso pra vocês que o valor de R$500 deu uma... Eu nem coloquei ainda no meu orçamento, tá? Mas deu uma pesadinha, assim. Sabe? Pensando. Mas é aquilo, né, amigas? É saúde. Certamente eu vou terminar indo. E, Di, por que tu não vai em outra? Confesso pra vocês que eu não conheço nenhuma outra. E eu já tô com ela, gente, ela me atende há mais de 15 anos. Sabe? Ela já me conhece meu corpo. Então, certamente, se for isso, ela vai saber me orientar. Ela vai, sabe? Sei lá. Tem algumas coisas na vida, assim, que eu acho que tu não... Se tu pode, né? Tu não troca, que nem cabeleireiro. Se tu tem teu cabeleireiro, ele mexe no teu cabelo, ele faz aquilo que tu gosta, não troca. Manicure é a mesma coisa. Se tu tem uma manicure, ela te atende bem, faz o que tu gosta, não troca. Manicure e pedicure, sabe? Depilador, essas coisas assim. Médicos também, sabe? Se tu tem esses profissionais à tua disposição e que eles trabalham bem, te atendem bem, personal também. Eu que já troquei de personal algumas vezes, confesso pra vocês que uma vez só eu me arrependi, que foi um dos primeiros personagens, foi o terceiro personal que eu tive, e aí eu cancelei com ele, assim, mas ele tinha muito problema pessoal, sabe? E aquilo não tava interferindo demais no nosso treino, mas eu confesso que eu poderia ter sido um pouquinho mais resiliente, mas enfim, amigas. Sabe, professor de inglês, essas coisas, se tu puder não trocar, não troca. Porque depois pra ti conseguir uma outra pessoa de confiança que... Amigas, 2 minutinhos e 30, porque aqui eu já disse pra vocês, né, que a comida esfria muito rápido. Tá um solzinho, tá gostoso, mas pra comida não é o suficiente. Fiz a minha salada, vou esquentar a minha marmita. Vamos almoçar. Já estamos aqui, ó, na segunda garrafa de água. A meta do dia é tomar 3 garrafas, mas vai bem tranquilo hoje, se Deus quiser. Almoçar, vou descansar um pouquinho. E, amigas, eu tô gravando pra vocês só nesse cenário aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, hoje de manhã. Porque a minha pia tá cheia de louça. O marido ficou de lavar ontem a louça de jantar, ele não lavou. Eu tô com louça de jantar, tô com louça pra secar e guardar no secador. Então, depois do almoço, que eu fizer um intervalinho, vou pegar a casa, né? Foi que eu disse pra vocês. De manhã eu foquei em tomar café, fazer a minha devocional e atender ali, né, a questão de responder vocês no canal. Eu tinha também que fazer algumas coisas com relação ao pagamento do canal, que tava faltando alguns dados. E deu um estouro aqui. E agora, na parte da tarde, amigas, vai ser 100% focada na casa. Vou começar pela cozinha. Quero organizar esse meu armário aqui também, que tá uma bagunça, que nem eu estou mais me entendendo.
Tem umas roupinhas pra guardar. Vou fazer cardio, depois do cardio já vou tomar banho. E aí sim eu vou me organizar, ficar pronta já, porque hoje eu tenho que ir pra igreja cedinho, né? Como eu vou estar lá na organização do jantar das crianças, começa às 8 o culto, eu tenho que estar chegando lá mais ou menos umas 15 para as 8, assim, sabe? Pra chegar com tempo. Aí a gente começa a organizar as coisas antes das crianças subir. As crianças sobem mais ou menos umas 8h30, 15 para as 9, sabe? Dá tempo. Quem cheirou? Uf! Até pulou um coraçãozinho fora. Essa combinação que eu fiz com coração, ela ficou perfeita. Arroz colorido, eu botei couve, cenoura e uvas passas, porque eu gosto dessa combinação do doce com salgado, sabe? Eu amo. E coraçãozinho de frango frito só com cebola e temperinho. Gente, pena que o coração é uma proteína cara, tá? Vocês me falaram lá no vídeo, né, que comem moela, amigas. Eu não consigo comer moela. Eu já comi uma época, faz tempo que eu não como, mas... Eu como fígado, mas moela... Eu falo de moela, já me veio aquele gosto da moela na boca, sabe? Eu acho que eu não iria conseguir, assim, comer. De repente, vir num restaurante, me servir só para aquela refeição, ok. Mas pra ter em marmitas, que é uma coisa que eu vou comer durante a semana, eu acho que eu não consigo. Tanto é o fígado. O fígado eu como, mas ele precisa ser feito na hora. Se eu fizer fígado pra botar na marmita pra ir comendo durante a semana, que nem eu fiz com coração e faço com frango, eu acho que eu não vou conseguir comer, sabe? Mas o fígado feitinho na hora, assim, com cebola, um arroz, até sem cebola mesmo eu como, sabe? Bem de boa. E eu acho que a moela é a mesma coisa, de repente, feitinha na hora ali, eu acho que até vai, assim, talvez eu consiga comer. Mas no dia a dia, requentada ainda, acho que não vai, não. Deixa aqui nos comentários. Vocês têm o hábito de comer moela? Sim, não? Conte-me. Amigas, não vou fazer cerimônia, eu vou colocar a minha salada dentro da minha marmita, porque a minha salada tá fria e a minha marmita tá quente. Isso vai ajudar a quebrar um pouquinho o gelo da salada, né? E eu também vou conseguir comer com mais vontade. Confesso pra vocês que eu não tô com vontade de comer salada, tá? Muita dificuldade de comer salada no frio, porque salada é fria. E é só por isso mesmo, só porque a salada é fria. Maravilhosa, amiga. Mas eu sei, amigas, da importância da salada, tá? Da verdura e do legume, ainda mais agora nesse período aí de inverno que a gente tende a ficar um pouquinho com a imunidade um pouquinho mais baixa. A alimentação, ela é fundamental. A alimentação, ela não é só pra emagrecer, tá? Só pra botar o shape. A alimentação, ela é pra vida, amigas. Pra te ter uma qualidade de vida melhor, pra te evitar doenças, sabe? Pra te ter um corpo mais saudável, um corpo mais ativo, né? A alimentação, ela influencia bastante nisso também. Vamos lá pro sofá. Amigas, olha a realidade da minha cozinha. Gente, sério. Olha só, falei pra vocês que a gente tirou a cortina, né? Então, uma claridade imensa. Mas, ó, isso aqui é a louça limpa que o Pedro lavou ontem. Vou passar um pano de prato e já vou guardar. Gente, tudo isso aqui pra lavar. Vou aproveitar, acho que eu já vou até passar um paninho no chão, sabe? Vou arrumar esse armário que tá um caos. Olha só, gente, olha a bagunça que tá isso aqui, sério. O marido trouxe pra mim ontem, ó, ovos. Gente, uma bandeja com 30 ovos já não tava mais sendo o suficiente aqui pra casa, sabe? Eu como 4 ovos por dia, né? 2 no café da manhã e 2 no café da tarde. Só que os guris também estavam comendo meus ovos. Então, agora a gente tá comprando 2 bandejas. Essa aqui é aquele lá do serviço do marido que eu falei pra vocês que ele traz, que é pelo preço de custo, né? Porque ele consegue comprar direto lá com o fornecedor da Ceasa, amigas. Eu acho que é R$16, R$15 cada bandeja. E vale muito a pena aí, ó. O ovo é bem graúdo. Tem uns até mais graúdo que esse aqui que eu peguei.
bem graúdo. Então, tem que organizar isso aqui. Eu tenho esse pouquinho de mamão, eu já vou descascar e organizar. Geladeira. Quando eu tirei meu almoço, eu já dei uma organizada, ó. Acabou as marmitas, né? Falei pra vocês, mas a gente ainda tem salada. Tem abacaxi, uva. Legume dos meninos também tá acabando, que frios. Tem essas panelas com arroz e feijão que eu já vou botar em pote, que é dos meninos. Refrigerante e geladeira, nem vou mexer, amigas. Deixar pra mexer na geladeira quando eu for na sexta-feira, que eu gosto de fazer aquela limpeza. E é isso, amigas. Bora. Bora que tem bastante coisa pra fazer ainda.
Ele, quando ele é alimentado, ele já começa a atrair as ofensas. Porque se eu não sou orgulhoso, ruim, ao invés de falar quem é você para me chamar de ruim, eu vou só seguir meu caminho. Mas se eu for orgulhoso, eu quero ter a satisfação do porquê você me acha ruim se eu sou bom. O orgulho é o que nos faz entrar em discussões que levam à ofensa. A segunda coisa que vai ficar atrás de você é o desequilíbrio emocional. Porque a segunda porta que mais entra ofensa são pelas discussões. E quando você está desequilibrado emocionalmente, você fala o que se arrepende depois de já falou. Já está provado na psicologia que mais de 75%. É lógico que tem crianças que passam por coisas piores, violência doméstica, abusos sexuais. Mas falando assim, todo o poder, cuidado com o que você fala. Porque você fala mais então, se você vai ter oportunidade de comprar pode levar o mínimo que você nunca falou. Você imagina? Ninguém vai ter um poder de compreender. Amigas, organização pronta. Ó, deixei tudo organizado. Aqui em casa a gente tem pouco espaço para armazenamento. Eu tenho pouquíssimos armários. E isso é uma das minhas dores aqui com relação à cozinha. Aqui eu deixei creme de leite, leite condensado, que eu comprei. Geralmente eu não tenho em casa, tá? Mas como eu ia fazer o bolo do aniversário do P, eu terminei comprando e no fim não fiz, né? Tem que fazer. Chá, o chá de canela com maçã que comprei. Meu chá mate, lá atrás eu tenho duas caixas de aveia, amiga, que eu nem tô usando. Aqui eu deixei os meus suplementos que eu uso de manhã, que é a creatina, a vitamina C. Aqui é o meu whey, que é uma suplementação do marido. Açúcar, sal, café também ali que a gente tá usando esse pacote agora. Filtro de café, lá atrás eu botei o azeite e o vinagre. E tem um potinho de mel ali também. Não tem muita coisa. Ah, esse pote azul é tapioca que eu vou usar agora de tarde. Já tem bem pouquinho pra fazer um pão de queijo fitness. Aqui é a louça, gente. Olha só. Parecia um pouquinho de louça, né? Olha o tanto de louça que ficou. Gente, sério, muita louça. Eu já aproveitei e já coloquei aqui, ó, pra descongelar o nosso jantar, que vai ser frango, moranga e o aipim, né? O creme de aipim que eu fiz, eu misturo tudo, fica uma sopinha. E já botei pra descongelar também pro almoço de amanhã, amigas, tilápia. Aí vocês podem pensar, Di, o almoço é só amanhã, tu tá botando agora de tarde pra descongelar? Sim, porque aqui tá demorando bastante pra descongelar. Então vou descongelar e depois eu só deixo na geladeira. Isso aqui eu deixo aqui, na verdade eu nem vou deixar aqui dentro, eu vou deixar aqui na pia, porque senão vai terminar não descongelando. Aproveitei, dei uma limpadinha no fogão. Eu não vou conseguir limpar o chão, porque senão eu vou me atrasar, eu ainda quero fazer cardio. Eu vou fazer mais algumas coisas ali no quarto. E aí depois a gente vai fazer o nosso cardio. Ó, eu sempre boto, quando eu tô em casa, amigas, o Thiago Brunet, sempre com uma pregação ou algum podcast eu gosto de ter pra me acompanhar.
mais de 300 pessoas participaram dos seminários e muito mais. Tem que haver, sim, a compreensão de que o centro histórico tem que ser revitalizado. Isso não é uma tarefa só do governo. Depois de um ano sem andar, ele decidiu... Preparei aqui o meu lanche da tarde, que é o whey de frutas. E já fiz também o meu carbo e a proteína, né, do café da tarde, que eu tenho de direito. Aqui, ó, eu fiz um pão de queijo de frigideira. Eu usei clara de ovo, aí eu botei dentro da minha quantidade, mas tu pode fazer com 2 ovos, tá? Ou conforme a tua dieta. 30 gramas de tapioca, porque é só o que eu posso comer. 18 gramas de iogurte desnatado. Mistura bem, vai ficar uma massinha. Eu recheei ela, ó, com uma fatia de queijo mozzarella, cenoura. Eu sempre digo pra vocês, né, o bom de ter cenoura é que cenoura vai com tudo, né? Cenoura ralada, eu polvilhei um pouquinho de orégano. Fica tipo pizza, sabe, amigas? Fica muito bom. E aqui eu fiz, ó, um whey de frutas vermelhas. Eu tinha frutas vermelhas congelada no congelador. E 2 doses de whey, que esse aqui seria o meu lanche da tarde. 11h20 já da noite, corta para algumas horas depois do último take, antes do banho. Amigas, fiz cardio, tá, deixa eu atualizar vocês. Organizei a casa, né, a cozinha, e aí eu vim organizar o quarto. E foi ali no quarto, amigas, que eu fiquei enrolando nas roupas. Sabe aquela coisa, tu vai guardar umas peças de roupas que estão ali de cima, mas para te guardar aquelas roupas tu tem que organizar o roupeiro. Aí peguei, organizei o roupeiro, fui terminando, amiga, terminei me atrasando. Me atrasando não, mas o horário ficou bem apertado, sabe? Aí eu ainda fiz mais 40 minutinhos de cardio. Aí depois do cardio eu preparei meu lanche da tarde, café da tarde, foi, mostrei pra vocês, né, um whey de frutas vermelhas. E eu fiz um pão de queijo fitness de frigideira só com clara de ovo. Aí eu usei a clara de ovo que minha mãe tinha mandado pra mim, que ela separa. E aí, pra completar, bater a 100% da proteína do dia, do lanche, na verdade, porque clara deu só 113 gramas. Eu acrescentei mais uma clara de ovo Por quê, amigas? Porque o coraçãozinho da marmita que eu comi meio-dia, ele não tinha batido 150 gramas de coração. Algumas marmitas de coração deu 130, 140. E aí eu sabia que os dias que eu comesse essa marmita, eu tinha um pouquinho mais de proteína, né, para consumir. Então eu aproveitei e consumi no lanche da tarde. No que eu fiz, ficou bem bom, amigas. Eu botei cenoura, eu sempre digo pra vocês, né, ter cenoura em casa, gente, sério, é uma mão na roda, sabe? Porque cenoura vai com tudo, tá? Vai em sanduíche, pode botar em Rap 10, pode fazer algum lanchezinho, um hambúrguer, alguma coisa, sabe? Inventar alguma coisa, que nem eu coloquei hoje ela no meio do pão de queijo, amigas, com queijo. E aí botei um orégano por cima, ficou maravilhoso. Parecia que eu tava comendo, sabe o que? Pizza. Mas cenoura não vai na pizza, eu sei, amigas, mas como o queijo derreteu, mais orégano dá deixa aquele gostinho, sabe? Bem bom, eu gosto. E aí, amigas, esse meu café foi bem corrido. Eu nem consegui falar com vocês direito, só mesmo fui gravando, porque já eram 7h15 e lá no culto era às 8, né? Eu falei pra vocês que eu queria chegar umas 15 para as 8. Mas a gente chegou lá, foi antes das 8. Acho que foi umas 5 para as 8. É porque é bem pertinho aqui de casa, sabe? De carro. E deu tudo certo. Cheguei lá, eu fiz a minha parte. Geralmente a gente serve um jantar, aí uma pessoa faz a janta, leva pra igreja, que no caso é a cozinheira, né? E eu fiquei de auxiliar, então eu auxílio, eu sirvo as crianças, eu monto a mesinha ali com os pratinhos, com os copinhos, ajudo depois na organização pra lavar a louça, sabe? Atendo as crianças, sirvo suco, sirvo refri, se querem comer mais, coisas assim, amigas. Bem legal, sabe? É um momento que tu interage ali com as crianças, participa, né, da escolinha também, interage com mais pessoas. Eu falei pra vocês que essa igreja, gente, já tá uns 2, vai pra 3 anos já, eu acho que agora, não sei se já não fechou 3 anos, e acho que ainda não fechou 3 anos, acho que vai fechar agora, final do ano. Só que a gente ainda não conseguiu se entrosar, sabe?
como o marido ele é mais fechado, sabe assim, quando tu não consegue te enturmar, tu frequenta um ambiente, mas tu não consegue te enturmar, é assim que a gente tá. Então, eu faço, quando eu posso, assim, eu faço questão de participar. Confesso que às vezes eu fico com preguiça. Hoje foi um dia, eu falei, nossa, por que eu botei meu nome? Agora eu tô com preguiça, eu não queria ir. Mas não existe coisa melhor, amiga, de que tu tá na casa de Deus, sabe? Não existe coisa melhor mesmo. Aí, então eu atualizei vocês, saímos lá do culto, amigas. O culto acabou, era 10 horas, acho que 10h10. Aí até dar tchau pra todo mundo, conversar. Porque por mais que a gente não tenha intimidade, a gente não sai assim correndo, né? Então a gente dá boa noite, a gente conversa sobre alguma coisa, assim. Como o Pedro tava de aniversário na semana passada, então tem assuntos, né, amigas? Ah, como é que foi lá na escolinha, coisas assim. E aí no fim, eu acho que a gente saiu de lá, já era quase 10h30. Eu sei que eu cheguei em casa, era quase 11, amigas. Eu acho que umas 20 para as 11. Eu acho que a gente não saiu 10h30, acho que a gente saiu umas 10h20. Bom, foi mais ou menos esse horário, agora não me lembro, não me recordo de cabeça. E aí cheguei, fiquei um pouquinho ali na sala, mexendo no meu celular e já vim tomar meu banho. Tomei um baita de um banho, porque não deu tempo de eu tomar banho pra ir pra igreja, então eu fui com aquela mesma roupa que eu fui na academia. Eu só coloquei por cima meu colete e tava pronta, amigas. Sabe? Como eu ia ficar na escolinha hoje lá em cima, né? Porque aí não fica no culto, fica numa sala lá em cima da igreja, que é de 2 andares. Então foi bem tranquilo, porque eu cheguei, não tinha ninguém, quando eu saí o pessoal já tava saindo. E terça-feira também é aquele dia, né? O pessoal vai direto do serviço, vai mais cansada. Domingo, assim, que eu gosto de ir mais formalzinha, assim, gosto de me arrumar, sabe? Geralmente na terça é mais corrido. E é isso, amigas. Tomamos banho, agora eu fiz a minha rotina de skincare aqui com vocês. Amigas, olha só como fica, que eu mostrei no vlog de marmitas. Agora como que eu faço? Eu misturo tudo. Gente, isso aqui é porque eu gosto, tá? Isso aqui fica bem a critério mesmo. Misturar, não misturar. Eu, pra mim, não me importo de misturar. Ó, fica uma sopa. Frango desfiado, moranga cozida
né? Eu passei no processador e eu passei também no processador aipim cozido. Aí eu cozinhei ele e coloquei aquelas... Na verdade, eu cozinhei no aipim aquelas sopinhas de caneca, sabe? Gente, e fez total diferença. Apesar que tem um pouquinho mais de sódio, né? Mas ficou uma delícia, até porque tanto o aipim quanto a moranga eu não temperei. Nem sal. Só o frango mesmo que estava temperado. Prontinho, amigas, ó. O jantar de hoje. Vou finalizar aqui a creatina com a vitamina C.